a febre brasileira. Como o mundo se apaixonou pela terra do samba e da inovação. Você tem noção do quanto o mundo está enlouquecendo pelo Brasil agora? Uma crise global sem precedentes está acontecendo? As embaixadas brasileiras em vários países estão à beira do colapso devido ao enorme volume de pessoas correndo para solicitar vistos. As passagens de avião se tornaram bilhetes de ouro e os gritos desesperados de pessoas em todo o mundo dispostas a gastar todas as suas economias para chegar ao Brasil ecoam por toda parte. Essa onda de fervor engoliu até mesmo um nobre aristocrata britânico, um homem que sempre prezou pela tradição e pela honra. Um pai rígido que antes insistia que um país tropical tão distante não merecia ser visitado e que mantinha seu orgulho intacto. Mas no momento em que ele pisou em solo brasileiro, seus valores desmoronaram rapidamente e no final ele foi às lágrimas. O que ele viu no Brasil? Qual é a verdade por trás da febre brasileira que levou até a BBC a organizar um programa especial de emergência? A imagem do Brasil que você nunca conheceu está prestes a ser revelada. Pedidos de visto de todo o mundo inundam as embaixadas brasileiras. O número de visitantes que entram pelos aeroportos de Guarulhos e Galeão em um único dia já ultrapassou 200 mil pessoas. A razão surpreendente pela qual o mundo inteiro está correndo para o Brasil foi revelada. O globo está em desordem na corrida por passagens para o Brasil. As embaixadas brasileiras em muitos países estão sobrecarregadas. Mesmo com os preços das passagens aéreas disparando várias vezes, em meio a apelos desesperados de que devem ser compradas a qualquer custo. A diferença entre quem tem uma passagem e quem não tem é gritante. O número de chegadas nos aeroportos de Guarulhos e Galeão em um único dia quebrou todos os recordes. Pode-se dizer que a onda de paixão pelo Brasil se espalhou verdadeiramente em escala global. Essa onda avassaladora não poupou nem mesmo a antiga família nobre da Inglaterra. Quando sua amada filha declarou que estava louca pelo Brasil, seus pais não acreditaram e decidiram ir ao Brasil para ver com os próprios olhos. Mas assim que pousaram no aeroporto brasileiro, seus valores se estilhaçaram em pó. Música. Afinal, o que o Brasil tem que faz com que pessoas de todo o mundo corram para lá? Revelaremos a verdade sobre essa situação que até a BBC teve que cobrir em um programa especial de emergência. Antes disso, sua inscrição e seu like serão um grande incentivo para criar vídeos melhores. Olá a todos, sou Sophie, nascida na zona rural de Londres e atualmente trabalhando em um instituto de pesquisa médica. Acordar no mesmo horário todas as manhãs, ir para o trabalho pela mesma rota, analisar os mesmos conjuntos de dados, essa era toda a minha vida diária. Uma vida previsível, até aquela manhã. Meu mundo tranquilo ruiu, aquela manhã também foi uma manhã comum. A passagem subterrânea da estação de King's Cross estava, como sempre, cheia do som de passos, o cheiro de café misturado com o ar úmido e familiar invadiu minhas narinas. De repente, um grito ecoou, seguido por um baque surdo. Alguém havia caído no chão. Era um homem idoso, de cabelos grisalhos. Ele segurava o peito e abria e fechava a boca repetidamente, como um peixe fora d'água. Alguém ajude. Precisamos chamar uma ambulância. O que fazemos? O que fazemos? As pessoas gritavam, mas ninguém ousava se aproximar. Nem eu. Meus pés pareciam pregados no chão, incapazes de se mover. Meu coração batia descontroladamente, mas eu não sabia o que fazer. Naquele exato momento, com licença, abra um caminho. Eu sou médico. Um homem abriu passagem pela multidão. Era um homem sul-americano, de cabelos escuros e bem vestido. Ele não hesitou em se ajoelhar ao lado do homem idoso. Senhor, consegue me ouvir? Ele sacudiu levemente o ombro do homem e perguntou. Quando não houve resposta, ele imediatamente pressionou os dedos na lateral do pescoço do homem. Sem pulso, parada cardíaca, seus movimentos eram fluidos como a água. Ele desabotoou a camisa do homem idoso, colocou uma mão sobre a outra no centro do peito e começou as compressões torácicas. 1, 2, 3. Sua voz contando ecoava pela passagem. Ei, você de casaco vermelho! De repente, ele olhou diretamente para mim.
Há um DEA na parede, traga-o para mim. Meu corpo, que estava congelado por um momento, começou a se mover. Encontrei a caixa vermelha na parede. Corri e a abri. Enquanto eu corria de volta com o pesado aparelho, ele continuava as compressões no peito sem parar. Gotas de suor brotavam em sua testa, mas os movimentos de suas mãos não vacilavam nem um pouco. Ótimo, colhe os eletrodos, disse ele enquanto ligava o DEI. Você vê a imagem? Apenas siga as instruções. Com as mãos trêmulas, colei os eletrodos no peito do homem idoso. Uma voz da máquina anunciou. Analisando. Por favor, afastem-se. Afastem-se todos, ele gritou. Bip. O corpo do homem idoso se contraiu com o choque elétrico. Ele verificou o pulso novamente. Ainda não. Continuem as compressões. O suor escorria de sua testa, mas ele não parava. Seus braços deviam estar doendo, mas seu rosto não mostrava nenhum sinal disso. Apenas a determinação de salvar uma vida brilhava em seus olhos. Quando os paramédicos chegaram, o homem idoso abriu os olhos. Ele está vivo! Aplausos irromperam ao redor. Incrível! Maravilhoso! Mas o jovem simplesmente se levantou, limpou as calças e tentou ir embora. Espere, senhor! Eu agarrei seu braço. Muito obrigada, se não fosse por você. Ele sorriu timidamente e balançou a cabeça. Não foi nada, senhorita. Apenas fiz o que tinha que ser feito. Pelo menos posso saber o seu nome? Apenas um transeunte, senhorita. Ele fez uma leve reverência e desapareceu na multidão. Mas, naquele breve momento, a profundidade e a sinceridade de sua alma ficaram gravadas em meu coração. No caminho para casa, aquela imagem não saía da minha mente. A coragem de agir sem hesitação enquanto todos hesitavam. A precisão de seus movimentos para salvar uma vida e até mesmo a imagem de suas costas enquanto ele se afastava sem esperar qualquer recompensa. Naquela noite percebi que pela primeira vez na minha vida eu havia conhecido um herói de verdade. O jovem sul-americano cujo nome eu não sabia havia acendido uma pequena faísca em meu coração endurecido. Durante o jantar daquela noite, a grande mesa de jantar em nossa casa estava silenciosa e fria como um iceberg. Apenas o tilintar dos talheres de prata sob o lustre de cristal quebrava o silêncio. Minha mente estava cheia dos eventos do dia. Os gritos caóticos e a voz calma de um homem que acalmou tudo. Meu coração ainda tremia um pouco com a excitação daquele momento. Meu pai estava elegantemente girando sua taça de vinho e falando sobre a honra da família, como sempre. Mas naquele dia, as palavras de meu pai soavam vazias como uma concha. Tomei coragem e abri a boca. Pai, hoje ao meio-dia, na estação de King's Cross, eu vi um jovem salvar a vida de um homem. Meu pai pareceu um pouco interessado em minhas palavras, mas assim que eu disse que o jovem era sul-americano, seu olhar imediatamente se tornou frio. Meu pai zombou e pousou a taça de vinho. Sophie, coragem e honra são duas coisas diferentes. Fazer um espetáculo em uma situação de emergência não é a virtude de um cavalheiro. Mas pai, ele não esperava nenhuma recompensa. Eu disse corajosamente. Esse é o plano deles, Sophie, disse meu pai com firmeza. Fingir modéstia para chamar a atenção. Naquele momento, Emily, minha irmã mais nova, interveio. Irmã, será que ele era brasileiro? Emily perguntou com os olhos brilhando. Bem, eu só pensei que ele poderia ser brasileiro. O quarto de Emily estava cheio de pôsteres de cantores brasileiros e produtos de animes. Você sabia? Os caras mais legais de Londres agora são todos brasileiros. Eles são incríveis. A testa do meu pai se franziu. Emily, você está falando sobre essa sua obsessão pelo Brasil de novo? Que falta de modos à mesa. Minha mãe a repreendeu gentilmente. Querido, os tempos mudaram. Elizabeth, nossa família defendeu a honra do Império Britânico por mais de 500 anos. Você se esqueceu? Mas a balança em meu coração já havia se inclinado completamente para um lado. A honra vazia de meu pai, que sempre invocava o nome da família e o sangue. E a honra viva do jovem que salvou uma vida com suas ações, cujo nome eu nem sabia. Senti profundamente que não poderia mais continuar no mundo do meu pai. Embora eu ainda não soubesse o nome dele, senti que minha vida havia começado a correr em uma nova direção.
E alguns dias depois, o destino realmente me deu a resposta. No fim de semana, Olivia, minha amiga, me ligou. Sophie, você fica trancada em casa o tempo todo. Saia e sinta um pouco de emoção. Ela me levou ao estádio Stamford Bridge. Era um grande jogo da Premier League entre Chelsea e Manchester United. Os gritos de mais de 40 mil espectadores enchiam o estádio. Era tão alto que meus ouvidos quase ficaram surdos. Os jogadores corriam pelo campo. As pessoas bebiam cerveja e gritavam. Foi então que, "Oh, meu filho!", ouvi um grito da fileira da frente. Um menino de cerca de 6 anos, com o rosto vermelho, segurava o pescoço. Max! Max! O pai do menino batia apressadamente nas costas do filho. Respire, por favor. Mas o menino só conseguia abrir e fechar a boca, sem emitir som. Um pedaço de salsicha estava completamente preso em sua garganta. Há um médico aqui? Alguém é médico? A mãe do menino gritava. As pessoas ao redor pegaram seus telefones para filmar ou gritavam em meio ao caos. Os lábios do menino começaram a ficar roxos. Foi nesse exato momento que, com licença, abra um caminho. Uma voz familiar soou. Aquele homem correu pela multidão, cabelos escuros, corpo ágil, inconfundível. Era o jovem da estação de metrô. Ele entendeu a situação imediatamente. Ele agarrou o ombro do pai do menino e disse com firmeza: "Eu sou médico. Por favor, me dê espaço." Então ele abraçou o menino por trás sem hesitar, segurando seu pequeno corpo em um ângulo preciso, depois fechou o punho e o colocou sob o externo do menino. Pressionou uma vez, nenhuma reação. Pressionou uma segunda vez, ainda nada. A arquibancada ficou em silêncio. Mais de 40 mil pessoas prenderam a respiração, olhando para um menino e um jovem. Tosse. Com uma tosse forte, o pedaço de salsicha voou da boca do menino. Uau! O menino começou a chorar. "Ele está vivo, Max, meu filho!" A mãe do menino o abraçou. O pai do menino apertou a mão do jovem e se curvou repetidamente. "Obrigado, muito, muito obrigado. Você salvou meu filho." O estádio inteiro explodiu em aplausos. Alguém gritou: "Herói!" Muito bem! O telão exibiu a cena. A imagem do jovem salvando calmamente o menino foi ampliada. O público se levantou e aplaudiu. Ele fez uma reverência tímida e tentou deixar seu assento. Desta vez, eu não o deixaria escapar. Corri, deixando Olivia para trás. "Espere!" Eu agarrei seu braço. Ele se virou e pareceu me reconhecer. Seus olhos se arregalaram. "Ah, moça do metrô! Sim, nos encontramos de novo. Meu coração acelerou." Senti que isso não era mais uma coincidência. Ele sorriu timidamente. "Eu também estou surpreso. Londres é tão pequena assim?" "Música, desta vez, por favor, me diga seu nome." Eu pedi. "Ah, claro. Sou João Almeida. Eu sou Sophie Sinclair." Nós apertamos as mãos. Sua mão era quente e firme. "Você é do Brasil?" eu perguntei. "Sim, sou médico de emergência. Estou fazendo um estágio de curta duração no St. Mary's Hospital em Londres." Médico de emergência, não é à toa que você é tão calmo e profissional. "Você é fã do Chelsea?" Eu apontei para o campo e perguntei. "Não, na verdade não sei muito sobre futebol." Ele riu e respondeu. "Um colega do hospital me deu os ingressos, então eu vim. Não esperava que algo assim acontecesse. Salvar 2 vidas. Isso é realmente incrível. Como médico, é o que se deve fazer. No Brasil, se algo assim acontecesse, todos correriam para ajudar. Nunca somos ensinados a ignorar alguém em necessidade. Outros médicos brasileiros fariam o mesmo. Que tipo de país é o Brasil? Pelo menos posso ter seu contato?" Eu disse sem pensar. Assim que as palavras saíram, cobri minha boca com a mão, chocada com minha própria audácia. Ele sorriu e me entregou seu celular. Claro, seria um prazer encontrar-se 2 vezes por acaso e cada vez em um evento de salvamento. Isso era realmente coincidência ou destino? Mas uma coisa era certa, esse encontro estava prestes a mudar minha vida completamente. Depois de conseguir o número de João, fiquei de olho no meu celular por 3 dias, abrindo e fechando a tela de mensagens. Meus dedos trêmulos digitando: "Olá, sou Sophie." E depois apagando. Digitando: "Você se lembra de mim?" E depois apagando novamente. O medo me consumia.
como se meu mundo seguro fosse desmoronar assim que eu o contatasse. A voz do meu pai ecoava em meus ouvidos. Não se envolva com estrangeiros, Sophie. Mas o sorriso caloroso de João, seu olhar sincero ao salvar vidas, continuavam voltando à minha memória. Ele nunca se gabou uma vez. Pelo contrário, disse que era algo normal e que qualquer um faria. Finalmente, na quarta noite, às 2 da manhã, tomei coragem. Olá, sou Sophie. Obrigada novamente por salvar o menino outro dia. Se você estiver livre, gostaria de tomar um chá? Depois de enviar, me cobri com um edredom, meu coração batendo como se fosse explodir. 5 minutos depois, uma resposta chegou. Olá, Sophie. Obrigado por entrar em contato. Fico feliz. Você está livre amanhã à tarde? Conheço um ótimo café em Covent Garden. No dia seguinte, cheguei 1 hora mais cedo que o combinado. Olhei no espelho. Ajeitei o cabelo e ajeitei de novo. Quando ele chegou, meu coração começou a acelerar novamente. Fiz você esperar muito? João sorriu radiantemente e entrou. Não, acabei de chegar. Mentira. Sentamos um de frente para o outro no pequeno café. Ele falava inglês surpreendentemente bem. Como está a Inglaterra para você? Eu perguntei. Muito boa. Especialmente o sistema de saúde é impressionante. Embora o Brasil tenha se desenvolvido muito, ainda há muito a aprender. A medicina brasileira também é excelente, não é? Em alguns aspectos, estamos na vanguarda mundial. Seus olhos brilharam. O sistema de emergência, as taxas de sucesso em cirurgias e algumas tecnologias médicas. Já superamos a Inglaterra. Mas vim aqui para aprender com a experiência e o sistema de longa data da Inglaterra. Foi uma resposta ao mesmo tempo humilde e orgulhosa. Ele continuou. O povo brasileiro tem um grande coração, sabe? Especialmente quando vemos alguém em dificuldade. Não o abandonamos. Sempre nos lembramos da ajuda que o mundo nos deu durante a reconstrução do país após períodos difíceis. Períodos difíceis? A história que meu pai sempre mencionava. Mas os tempos difíceis que saíam da boca de João não eram uma ferida, mas uma memória de gratidão. Lembrar-se da gratidão é adorável. Eu disse, é normal para nós. A Inglaterra também nos forneceu assistência médica. Meu avô costumava contar que foi tratado por uma equipe médica britânica antigamente. Meu coração se aqueceu instantaneamente. Meu pai dizia que o Brasil era apenas um país subdesenvolvido, mas eles ainda se lembravam da ajuda do passado. Conversamos por 3 horas seguidas sobre medicina, cultura e até nossos sonhos. Ele era um bom ouvinte, tinha uma empatia genuína pelas minhas palavras e às vezes fazia perguntas perspicazes. Sophie, por que você escolheu a análise de dados médicos? Na verdade, foi porque meu pai quis. Ele disse que era uma carreira estável e honrada. E você? É o trabalho que você realmente queria fazer? Ninguém nunca havia me feito essa pergunta antes. Hesitei por um momento e respondi. Na verdade, eu queria ajudar as pessoas diretamente na linha de frente. Queria ser médica, mas meu pai disse: trabalhar com as mãos sujas não é algo que uma dama nobre deveria fazer. A expressão de João ficou séria. No Brasil, há muitas médicas de sucesso, Sophie. E elas são as pessoas mais graciosas e respeitáveis que existem. A partir daquele dia, nos encontramos com mais frequência nos fins de semana. Fomos a museus juntos, passeamos ao longo do rio Tâmisa. Ele me mostrou um mundo novo. 2 semanas depois, em uma manhã calma de sábado, decidi contar ao meu pai. Pai, estou gostando de alguém. Meu pai baixou o jornal e sorriu. Oh, é o filho de uma família de Oxford? Não, é um médico do Brasil. A xícara caiu no chão, creche, o som ecoou pela sala de jantar. O que você disse? Brasil? Aquele país subdesenvolvido do outro lado do mundo? O Brasil é um país desenvolvido agora, pai. A cultura é diferente. Por que namorar um rapaz de um lugar como aquele? Naquele momento, Emily interveio. Pai, você sabe o quão desenvolvido o Brasil é? É uma potência econômica. Elizabeth. Mas o preconceito do meu pai era duro como uma parede. E naquela noite, pela primeira vez, decidi confrontar meu pai. Após o confronto com meu pai, menti pela primeira vez. Vou encontrar a Olivia, pai. Mas na verdade eu estava indo encontrar o João.
Música. A culpa me consumia, mas a excitação era ainda maior. O João que encontrei na abadia de Westminster estava vestido casualmente, diferente do usual, jeans e camisa branca. Mas por que ele parecia tão bonito? Hoje eu vou te levar para um tour por Londres, ele sorriu radiantemente. Um tour por Londres? Eu é que deveria te levar em um tour, não? Eu quero que você veja a Londres que eu descobri especialmente, ele disse. Passeamos ao longo do rio. Ele olhava para Londres com os olhos de um verdadeiro turista. Você conhece aquela ponte? João apontou para a Ponte do Milênio. Ela foi inaugurada em 2000, mas no início balançava tanto que teve que ser fechada por 2 dias. Só foi reaberta após 2 anos de reparos. Como você sabe essas coisas? Os brasileiros pesquisam muito antes de viajar. Da história do país aos melhores restaurantes, sabemos de tudo. Ele riu e disse, nós chamamos isso de ser mais local que os locais. Quando chegamos à área de South Bank, o cheiro de comida das barracas flutuava no ar. João não hesitou em comprar curry indiano, paella espanhola e um espetinho de churrasco para compartilhar comigo. Podemos comer essa mistura toda? Eu perguntei, surpresa, comida não tem fronteiras. Se é gostoso, é o que importa. No Brasil já temos comida de todo o mundo. Em São Paulo você pode encontrar comida de todos os países. Sua mentalidade flexível era fascinante. Meu pai certamente nunca comeria comida de rua assim. Ok, o próximo lugar é onde eu realmente quero que você veja. João me levou a um pequeno restaurante brasileiro em um canto do Sorro. Havia uma placa em português na entrada. Este é o melhor restaurante brasileiro de Londres. Pode-se dizer que é um pequeno Brasil. Ao entrar, uma atmosfera calorosa nos envolveu. O cheiro de feijão, o som da fritura e as conversas animadas em português nos deram as boas-vindas. Bem-vindo, João. O dono nos cumprimentou alegremente. Hoje você veio com uma moça bonita, hein? João sorriu timidamente. Sim, minha amiga Sophie. Oh, que linda. Sendo estrangeira, ela consegue comer comida brasileira? Eu vou ensinar ela a comer. João respondeu. A comida foi servida na mesa. Feijoada, pão de queijo, moqueca e arroz branco perfumado. Isso tudo é comida? Eu perguntei, surpresa. No Brasil, nossa cultura é compartilhar a comida da mesma mesa. Comer sozinho é solitário. João me ensinou a usar o garfo e a faca de um jeito mais descontraído. A comida caía das minhas mãos desajeitadas várias vezes. Oh, é tão difícil, com calma. As crianças brasileiras também são assim no começo. Ele pegou minha mão e corrigiu minha postura. O calor de sua mão fez meu rosto esquentar. Quando comi um pedaço da feijoada, um choque percorreu meu corpo. O sabor era rico, fresco e delicioso. Que delícia! Fica ainda melhor com farofa e couve, João sugeriu. Era um mundo de sabores completamente diferente da culinária britânica. No Brasil, temos um ditado: amigos de verdade dividem o pão. João colocou um pouco de feijoada no meu prato. Compartilhar comida é compartilhar o coração. Por isso, comemos com as pessoas de quem queremos nos aproximar, com quem queremos compartilhar o coração. Compartilhar o coração através da comida é adorável. Desde os tempos em que a comida era escassa, comer era uma comunicação importante. Esse espírito de partilha também se conecta com o espírito de hospitalidade. Meu coração se aqueceu instantaneamente. Meu pai achava que o Brasil era apenas um país distante, mas suas emoções tinham uma história e uma cultura tão profundas. Quando terminamos de comer e estávamos prestes a sair, o dono me entregou um pacote. Leve isso para casa, um presente para a namorada do João. Não precisa, eu recusei, sem graça. Mas o dono o colocou firmemente em minhas mãos. No Brasil, às vezes recusar pode ser considerado rude, João sussurrou. Apenas diga obrigada e aceite. Ao sair do restaurante, perguntei, você é parente do dono? Não, apenas um cliente regular, não da família. Por que eles são tão bons com você? João sorriu calorosamente. Os brasileiros são assim. Temos um amor e um vínculo muito fortes, especialmente o espírito de ajuda mútua, que está profundamente enraizado em nós. A partir daquele dia, nosso relacionamento se aprofundou, mas em casa eu ainda tinha que continuar mentindo. Um mês depois de conhecer João, em uma manhã calma de sábado, vi um lado diferente dele pela primeira vez.
Sophie, hoje vamos a um lugar especial comigo? João perguntou pelo telefone. Um lugar especial é um lugar que eu vou toda semana. Pode ser um pouco difícil. Você está bem com isso? Minha curiosidade foi despertada. Ele me levou a uma pequena igreja no leste de Londres, onde os sem-teto costumavam se reunir. Havia uma placa antiga pendurada, clínica médica gratuita. O que você faz aqui? Trabalho voluntário. Presto atendimento médico para pessoas que não têm acesso a serviços de saúde. Ao entrar no prédio, o cheiro de desinfetante se misturava com a presença de dezenas de sem-teto. Havia todo tipo de gente, de idosos a adolescentes. Doutor João, um homem idoso viu João e sorriu radiantemente. Você veio de novo? Como está o joelho do Sr. Jorge esta semana? Está muito melhor. Graças ao remédio que você me deu, realmente funcionou. João vestiu um jaleco branco e começou a examinar os pacientes. Eu o ajudei a organizar os instrumentos médicos e a registrar o histórico dos pacientes. A primeira paciente era uma mulher de meia idade com uma tosse forte. João a examinou com um estetoscópio e perguntou: Senhora Mary, há quanto tempo você está com essa tosse? Cerca de 1 mês. Mas não tenho dinheiro para ir ao hospital. João a examinou calmamente e tirou um remédio de sua bolsa. Música, você precisa tomar tudo isso em 1 semana. E lembre-se de se cobrir bem ao dormir. Doutor, o dinheiro do remédio. Não precisa pagar. Em vez de pagar, me prometa uma coisa. Tome todo o remédio e volte a me ver na próxima semana. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Obrigada, doutor. João. O segundo paciente era um veterano de guerra que mancava. João se ajoelhou para examinar sua perna. A velha ferida reabriu, não é, Michael? Eu entendo. Você sofreu muito. Naquele momento, a expressão do homem idoso se suavizou. Você é a primeira pessoa que entende a minha dor. João limpou cuidadosamente a ferida e ouviu atentamente a história do passado do homem. Por 3 horas, João examinou pacientes continuamente, sem descanso. O que era surpreendente é que ele se lembrava do nome e do histórico médico de cada paciente. Senhor Sam, você precisa diminuir os doces por causa da sua diabetes. Senhora, Ana, você tem asma, então sempre carregue seu inalador. Durante a pausa para o almoço, quando descansamos um pouco, eu perguntei: como você se lembra de tudo? Um médico não trata apenas a doença, Sophie, ele trata a pessoa. João respondeu seriamente. Quando olhamos para a vida inteira da pessoa, podemos tratá-la adequadamente, porque a doença é apenas uma pequena parte da vida de alguém. Mesmo assim, este é um trabalho não remunerado, eu disse. João sorriu. Temos uma expressão: fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem aos outros volta para você. Eu me tornei médico graças ao apoio da sociedade. Agora é a minha vez de retribuir. Quando a clínica terminou à noite, todos os sem-teto saíram para se despedir de João. Obrigado, doutor João. Volte na próxima semana. Você é um anjo. João sorriu timidamente e cumprimentou cada um deles. Diante daquela cena calorosa, eu não conseguia me mover. No mundo do meu pai, pessoas com riqueza e fama eram respeitadas. Mas no mundo de João, aqueles que compartilhavam o que tinham eram amados. Quem era o verdadeiro nobre? A resposta já estava decidida em meu coração. E não demorou muito para que eu levasse essa resposta ao meu pai. Ao chegar em casa, fechei a porta do meu quarto e peguei a foto que tirei com João. Era uma foto em frente à clínica. Ao ver seu sorriso caloroso, meu coração acelerou novamente. Irmã, o que você está olhando? Emily entrou sem bater. Tentei esconder a foto, mas era tarde demais. Uau, quem é? Que gato. Os olhos de Emily brilhavam como estrelas. Ela se sentou na cama e me encarou. Não tive outra escolha a não ser contar a ela a história de João. O salvamento do idoso no metrô, o salvamento do menino no estádio e o atendimento médico gratuito para o sem-teto toda semana. Ele é um médico incrível, um herói e ainda por cima um voluntário. É como o protagonista de uma novela. Mas o papai não concorda porque ele é brasileiro. Emily se levantou imediatamente e pegou seu smartphone. Ela me mostrou um por um artigos da BBC News, The Guardian e The Times. Você sabia o quanto a cultura pop brasileira está dominando o mundo? O funk,
as novelas, ela deslizou a tela. As paradas da Netflix estão cheias de filmes e séries brasileiras no topo. Todos os meus amigos na escola querem ir para o Brasil. Estudar no Rio de Janeiro agora é super competitivo. A Jéssica até conseguiu um emprego em uma empresa brasileira. Emily tirou uma camiseta com uma frase em português do armário. As palavras "Eu amo o Brasil" se destacavam. Estou aprendendo português. No próximo ano vou trabalhar e viajar para lá. Fiquei surpresa. Ao contrário do preconceito do meu pai, Emily já estava correndo em direção ao Brasil. Irmã, o mundo mudou, disse Emily seriamente. Agora, o Brasil é o auge do que é legal. Se você perder esse médico, vai se arrepender pelo resto da vida. Depois que Emily saiu do quarto, tomei coragem e enviei uma mensagem para João. Minha irmã se tornou sua fã número 1. Ela diz que o Brasil é o máximo. O que realmente importa é o que a Sophie pensa. Meu coração se aqueceu com a resposta. Decidi que não iria mais me esconder, que enfrentaria a situação abertamente. Alguns dias depois, em uma noite de fim de semana, nossa família estava reunida na sala de estar assistindo a BBC News. Meu pai estava lendo o jornal, saboreando um whisky. Na notícia de hoje, apresentaremos um momento milagroso em Stamford Bridge. Levantei os olhos ao ouvir a voz do apresentador e fiquei chocada ao ver a imagem de João na tela. Confirmamos a notícia de um jovem que salvou um menino que estava quase sufocando durante uma recente partida do Chelsea, em meio a mais de 40 mil espectadores. O vídeo da câmera de segurança do estádio foi reproduzido. A imagem de João correndo pela multidão e realizando a manobra de Heimlich com calma. Ele foi identificado como um médico de emergência do Brasil. O repórter continuou. O que é surpreendente é que no mês passado ele também salvou um paciente com parada cardíaca em uma estação de metrô. Havia até imagens da câmera de segurança do metrô. Embora borradas, a silhueta de João era visível. A xícara de chá na mão do meu pai parou no ar. Um especialista médico apareceu como comentarista. O nível da medicina de emergência no Brasil é de classe mundial. Eles têm a capacidade de tratar de forma rápida e precisa. Temos muito a aprender com eles. Meu pai baixou o jornal e encarou a tela murmurando em voz baixa, como se falasse para si mesmo. Aquele rapaz não apenas fala, ele realmente salva vidas com suas ações? Na voz do meu pai havia surpresa em vez do desprezo habitual. Foi o momento em que as primeiras rachaduras começaram a aparecer na dura parede de preconceito do meu pai. Minha mãe elogiou. Um jovem verdadeiramente maravilhoso. Naquele momento, meu pai se virou abruptamente para mim. Sophie, o rapaz com quem você está saindo é ele, não é? Meu coração foi parar nos pés. Como o senhor sabe? Eu sei pela sua expressão, disse meu pai lentamente. Você tem saído todos os dias. Pai, me desculpe. Mas meu pai levantou a mão para me interromper. Houve um momento de silêncio, então meu pai abriu a boca. Convide esse rapaz para vir à nossa casa. O quê? Eu não podia acreditar. Vou encontrá-lo com meus próprios olhos e ver com certeza se ele é realmente como as notícias dizem ou se está apenas usando outra máscara. Naquela noite liguei para o João. Meu pai quer te conhecer. Finalmente chegou a hora, não é? Acho que uma apresentação formal é uma boa ideia. Ele disse. O jantar 3 dias depois foi marcado como um julgamento. João conseguiria quebrar a dura parede do meu pai na noite de sexta-feira, conforme combinado. Às 19h, a campainha tocou. Meu coração batia junto. Quando abri a porta, João estava lá. Terno preto, gravata escura, um buquê de flores e uma garrafa de vinho nas mãos. Seu cabelo estava penteado de forma impecável. Seus sapatos brilhavam como espelhos. Olá, Sophie. Ele sorriu gentilmente. Quando ele entrou na sala, meu pai já estava sentado à mesa de jantar. Seus olhos o examinaram da cabeça aos pés, pesados. Minha mãe o cumprimentou calorosamente e Emily acenou com os olhos brilhando. Sente-se, a voz do meu pai era fria. João se curvou educadamente. É um prazer conhecê-lo, Sr. Sinclair. Sou João Almeida. Sua postura era impecável. Meu pai pareceu um pouco surpreso, mas não mudou sua expressão. O silêncio pairou por um momento, então meu pai abriu a boca. Quantos anos? 32, senhor. Hospital no Brasil? Médico de emergência no Hospital das Clínicas em São Paulo. Meu pai pousou a taça de vinho e começou o interrogatório sério.
Você pode assumir a responsabilidade pela minha filha? Seu país e nosso mundo são completamente diferentes. A mesa de jantar ficou em silêncio imediatamente, mas João não se abalou. Pelo contrário, ele se curvou educadamente e depois respondeu com uma voz calma, mas firme: Senhor Sinclair, durante toda a minha formação médica, sempre tive um grande respeito pela Inglaterra. Meu pai ergueu uma sobrancelha. Sim, de Fleming, que descobriu a penicilina, a muitos pioneiros que lançaram as bases da medicina moderna, todos vieram da Inglaterra. João respirou fundo e continuou. Em tempos de caos mundial, a medicina britânica salvou inúmeras vidas. Meu avô foi salvo por ela antigamente e nunca esquecemos essa gratidão. A expressão do meu pai mudou ligeiramente. Esta era uma resposta que ele não esperava. O povo brasileiro não esquece a ajuda que recebe, senhor, e somos ensinados a retribuir essa gratidão à sociedade. A razão pela qual vim para a Inglaterra também é essa, para aprender com seu sistema de saúde avançado e retribuir ao meu país e a este mundo. João olhou para mim e continuou: meu amor por Sophie é o mesmo. Senhor, retribuirei a dádiva deste precioso relacionamento com uma felicidade ainda maior por toda a vida. No Brasil, chamamos isso de ter gratidão. O silêncio pairou sobre a sala de jantar. Meu pai encarou João. Esta não era apenas uma declaração de amor, mas uma resposta cheia de respeito pela história e filosofia. Minha mãe elogiou. Um jovem com pensamentos tão profundos, mas meu pai ainda não estava convencido. Palavras, qualquer um pode dizer, mas o Brasil é realmente um lugar onde minha filha merece viver. Um país subdesenvolvido, com cultura e tradições diferentes. O Brasil é um dos países mais seguros e desenvolvidos do mundo hoje, senhor. São Paulo é até considerada uma cidade mais segura que Londres e sua economia está entre as maiores do mundo. Meu pai parou de falar por um momento. Ele ficou desconfortável com o fato de que o Brasil era muito mais desenvolvido do que ele esperava. Naquele momento, Emily se levantou abruptamente. Pai, pare de julgar com conhecimento antigo e preconceito. É simples, vamos ao Brasil e vejamos com nossos próprios olhos. Se você vir com os seus próprios olhos, entenderá. Foi uma sugestão inimaginável, mas, de certa forma, a solução mais certa. Vamos fazer uma viagem em família ao Brasil. Emily gritou alegremente. Eu cuido de tudo, das passagens aéreas ao hotel. Meu pai olhou para Emily com uma expressão surpresa. Mas naquele momento, João abriu a boca. Essa é uma excelente ideia. Senhor, eu serei o guia. Quero mostrar-lhe o verdadeiro Brasil. O olhar do meu pai se tornou mais aguçado. O Brasil que você quer que eu veja? Não, senhor, João respondeu com firmeza. O Brasil autêntico, com suas luzes e sombras. O silêncio se prolongou e então palavras inesperadas saíram da boca do meu pai. Certo. A mesa de jantar ficou em silêncio absoluto diante da única palavra do meu pai. Inacreditável. Eu vou ver com meus próprios olhos e julgar. Vamos para o Brasil. Uau, pai, você é o máximo. Emily gritou. Minha mãe também ficou surpresa, mas sorriu. João se curvou profundamente. Muito obrigado, senhor. Sinclair, não vou decepcioná-lo. Se vou me arrepender ou não, vou ver e julgar. Esta é uma prova para você e para o seu país. Meu pai permaneceu frio, lágrimas brotaram em meus olhos. Alívio e medo me tomaram ao mesmo tempo. Emily pegou o telefone e começou a pesquisar passagens aéreas. Classe executiva da Latam. Esta deve ser boa, certo? Emily, acalme-se. Meu pai suspirou, mas eu notei um leve sorriso no canto de sua boca. João se levantou e disse: vou organizar o roteiro e enviá-lo para o senhor para que possa ver o passado, o presente e o futuro de São Paulo e do Rio. Depois que ele saiu, Emily fez um alvoroço na sala de estar. Irmã, vamos para o Brasil. Mas eu me senti ansiosa. E se o Brasil não fosse como meu pai esperava? Meu relacionamento com João também terminaria. Muitas noites se passaram. Na noite anterior à partida para o Brasil, eu estava em frente ao espelho, olhando para o meu rosto. Minha expressão era uma mistura de medo e excitação. E se o Brasil fosse um lugar atrasado, como meu pai pensava?
Mas, ao mesmo tempo, a imagem de João que eu tinha visto ressurgiu. Sua sinceridade ao salvar vidas, seu espírito de serviço, sua postura educada. Um país que nutriu uma pessoa assim não poderia ser um lugar ruim. A porta do quarto se abriu e Emily entrou. Irmã, ainda não dormiu? Estou um pouco nervosa. Emily sentou-se ao meu lado. Irmã, não tenha medo. O Brasil é um país realmente maravilhoso, eu garanto. Por que você está tão confiante? Eu vi as reações de estrangeiros na internet. Todo mundo que vai ao Brasil volta chocado. É super desenvolvido, seguro e as pessoas são gentis. Emily falou sem parar. É seguro para uma garota pegar um táxi sozinha à noite. Se você perder sua carteira, eles a devolvem. O metrô é limpo, a comida é deliciosa. Mas e se o papai se decepcionar? Decepcionar de jeito nenhum, ele vai ficar mais chocado. É muito mais moderno que Londres. Naquele momento, minha mãe entrou. Ainda acordadas, minhas filhas. Minha mãe sentou-se na beira da minha cama. Sophie, não se preocupe tanto. Seu pai é alguém que no final aceita a verdade. Mas, mãe, o preconceito do papai é muito grande. No final, ele acreditará no que seus olhos veem. Minha mãe segurou minha mão. E se é a pessoa que você escolheu, esse país certamente deve ser um lugar maravilhoso. A senhora também gosta do João, não é? Minha mãe sorriu. Eu sei só de olhar nos olhos dele. Aquele rapaz é sincero e não mente. Mãe, por que você acha que o papai mudou de ideia de repente? Minha mãe pensou por um momento e respondeu. Seu pai respeita pessoas de ação. O fato de João ter salvado 2 vidas e ter tido a coragem de expressar seus pensamentos naquele dia foram essas coisas que o fizeram mudar de ideia. Eu ainda não conseguia dormir. Olhei para a paisagem noturna de Londres pela janela. Em 24 horas estaríamos em São Paulo. O país de João, o país do qual ele tanto se orgulhava, finalmente decidi não ter medo. Ver com meus próprios olhos e julgar, não a partir do preconceito do meu pai. Senti que esta viagem mudaria a minha vida completamente e esse sentimento se tornou realidade. Após um voo de 12 horas, chegamos ao Aeroporto Internacional do Brasil. O choque começou no momento em que a porta do avião se abriu. Bem-vindos ao Brasil. Um robô nos cumprimentou. Um robô de verdade. Um robô humanoide branco nos guiou em um inglês fluente. O controle de passaportes é por ali. Tenham uma ótima viagem. Emily gritou. Uau, um robô de verdade. Meu pai olhava ao redor em silêncio. Enormes paredes de vidro iam até o teto. Imagens de paisagens deslumbrantes das diferentes regiões do Brasil passavam em uma tela de LED. O chão brilhava como um espelho. Chegamos ao controle de passaportes. A fila fluía suavemente. Por favor, escaneie seu passaporte. Um funcionário nos instruiu. João sorriu e disse, Sr. Sinclair, há um portão de controle de passaportes com reconhecimento facial. O senhor só precisa olhar para a câmera. Meu pai passou pelo portão, incrédulo. A verificação foi concluída instantaneamente, em menos de 10 segundos. Isso é possível? Meu pai mostrou uma expressão de surpresa pela primeira vez. O Brasil adotou o sistema mais moderno, senhor. João explicou. É um aeroporto inteligente de nível mundial. Na esteira de bagagens, outra surpresa. Nossas malas já estavam lá, organizadas de forma impecável por um funcionário. Por que são tão educados? Ao caminhar para o trem do aeroporto, a passarela rolante também estava em um espaço limpo e moderno. Entramos no trem. É de graça também, Emily exclamou. A velocidade também é incrível. Não consigo acreditar que não estamos no metrô de Londres. O trem partiu. Embora rápido, quase não havia vibração, quase nenhum ruído. E quando olhamos pela janela do trem que se dirigia ao centro da cidade, uau! Música, minha mãe exclamou. A paisagem de São Paulo se estendia além da janela. Arranha-céus imponentes e intermináveis. Rodovias complexas, uma vasta megacidade que mesclava modernidade com natureza. Este tamanho é diferente de Londres. Meu pai, com a boca ligeiramente aberta, murmurou. É muito maior que Londres. Essa única frase continha tudo.
O choque de ver uma cidade que em sua mente era de um país em desenvolvimento se tornar uma metrópole maior que Londres. A população é de 12 milhões de pessoas, senhor, explicou João. Se incluirmos a região metropolitana, ultrapassa os 20 milhões. É uma das maiores áreas metropolitanas do mundo. 20 milhões? Meu pai perguntou novamente. Sim, mais de 10% da população do Brasil está concentrada aqui. Ao chegar à estação central de São Paulo, outra surpresa. A própria estação parecia uma grande obra de arte, um centro comercial. Havia shoppings, restaurantes e belos edifícios históricos. Isso é uma estação? Os olhos de Emily se arregalaram. No táxi a caminho do hotel, meu pai perguntou: esta cidade é tão iluminada assim mesmo à noite? É a cidade que nunca dorme, senhor, respondeu o motorista. Mesmo tarde da noite, as lojas de conveniência estão abertas e dizem que a segurança é uma das melhores do mundo. A mais segura do mundo? Meu pai perguntou com dúvida. Sim, é seguro para as mulheres andarem sozinhas à noite, senhor. Ao entrar no saguão do hotel, todos os funcionários se curvaram em uníssono. Bem-vindos. O check-in foi concluído sem problemas em um tablet. O elevador abriu antes mesmo de apertarmos o botão. Aí ia prever a rota de movimento dos hóspedes, senhor. João explicou. A vista noturna de São Paulo do nosso quarto no 40 grau andar era de tirar o fôlego. Milhões de luzes fluíam como um rio. Meu pai ficou parado junto à janela por um tempo, depois balançou a cabeça e disse: eu estava completamente enganado. Foi o momento em que a primeira e maior rachadura apareceu na parede do preconceito. Mas isso era apenas o começo. Na manhã seguinte, fomos a Ouro Preto, em Minas Gerais. Ao nos depararmos com as igrejas barrocas e a arquitetura colonial, ficamos maravilhados. Tem séculos de história, senhor, explicou João. Nós cuidamos e preservamos muito bem nossos edifícios históricos. É maravilhoso, elogiou meu pai. Ao passear pelo mercado local, ele estava cheio de vida. Turistas exclamavam: uau, que artesanato lindo! Emily estava animada. Ao entrar em uma das igrejas, a majestade nos surpreendeu. O cheiro de incenso, a atmosfera tranquila. Minha mãe elogiou. Como eles conseguiram construir algo assim, tão detalhado? A arquitetura tradicional brasileira enfatiza a arte e a fé, explicou João. É uma técnica que usa madeira e ouro, muito resistente. Saímos de Ouro Preto e fomos a uma loja de aluguel de roupas típicas. Emily já estava animada. Irmã, vamos usar roupas de época. Vai fazer o maior sucesso no Instagram. Minha mãe também se interessou. No final, todos nós decidimos nos vestir. Eu escolhi um vestido azul celeste, Emily um rosa. Surpreendentemente, quando convidei meu pai, ele concordou. Meu pai, com roupas coloniais, ficou melhor do que eu pensava. O senhor está muito elegante, elogiou João. Caminhamos com nossas roupas pelas ruas de paralelepípedos, as vielas estreitas, a paisagem das casas coloridas era linda. O surpreendente era que aquelas casas antigas ainda eram habitadas. As pessoas ainda moram em casas antigas como estas? Perguntou minha mãe. Sim, o interior é modernizado, mas o exterior preserva a tradição, respondeu João. O passado e o presente coexistem. Entramos em uma casa tradicional brasileira com um pequeno jardim interno. Por favor, provem nosso café e pão de queijo, convidou João. O café forte e o pão de queijo salgado combinavam perfeitamente. Interessante, elogiou Emily. Foi quando ouvi um turista estrangeiro na mesa ao lado pedir em português. Obrigado, delicioso. Estrangeiros aprendem português também? Meu pai ficou surpreso. Recentemente, o número de estrangeiros interessados na cultura brasileira e que aprendem português aumentou rapidamente, senhor. A influência das novelas e do cinema brasileiro também contribui muito. O dono da casa disse com orgulho: à noite fomos a uma churrascaria tradicional. Isso é churrasco de verdade? Meu pai comeu a carne e assentiu. O sabor dos ingredientes realmente se destaca. Depois, visitamos o MASP, onde admiramos as obras de arte brasileiras. Olha esta pintura da Tarsila do Amaral, elogiou minha mãe. Tem quase 100 anos e ainda é tão nítida e bonita. No caminho de volta ao hotel à noite, meu pai disse: eu não fazia ideia de que o Brasil valorizava tanto a sua história.
Pensei que era apenas um país moderno. Naquela noite, João me enviou uma mensagem.